conversando com Mariana Vart, editoríssima da Palas, e que vai trazer um dos livros em que ela aparece no expediente, um dos livros em que ela trabalhou, um dos inúmeros livros. Como é que você fez essa escolha, hein, Mari? Sem deixar ninguém chateado com você. Bem, a escolha de um livro realmente é uma coisa muito difícil, muito particular, né? É uma das Mas crueldades particulares aqui. A gente, a o gente livro que você convida as pessoas para levaria, sofrer. o livro que você levaria para uma ilha deserta, ou qualquer coisa assim, né? Bem, é engraçado. Esse livro aqui que eu escolhi se chama O Livro do Deslumbramento, de um escritor angolano chamado Ondiak. Por acaso, é um livro que a gente está lançando agora. O Ondiak está vindo para o Brasil e ele vai lançar o livro em São Paulo, na Bahia, no Rio e no Rio Grande do Sul. E esse livro é um livro muito particular. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito tocada porque o Ondiak faz um relato das memórias de infância dele. E ele coloca personagens que são não só os amigos da escola, mas também pessoas da família, o pai, a mãe, as irmãs. E ele não usa um nome fictício para os personagens. Inclusive, o personagem principal é Undalo, que é o nome dele. E é essa criança que narra a história. E ele conta diversas situações que é muito engraçado, porque são situações que a gente poderia ter vivido na nossa casa, com o nosso tio, com o nosso avô, com a professora da escola, e ele consegue fazer descrições das situações de uma maneira muito carinhosa e também muito engraçada e muito real, desde a bronca que ele leva, da zoada que ele leva, porque, sei lá, num episódio ele come toda uma caixa de chocolate que eles ganharam de presente de um vizinho francês, e daí ele come escondido de noite, ou a parte da caixa que tinha sobrado, e depois ele tem uma puta dor de barriga. Então, depois ele é super zoado, do tipo, como é que chamam de dor de barriga francesa, piriri francesa, qualquer coisa do gênero, sabe? Então, assim, ou seja, sei lá, o perfume de um tio que usa aquele perfume marcante que você lembra que, se você sente aquele cheiro, é aquele cheiro do seu tio. Então, ele tem essas delicadezas da lembrança que ele conseguiu transpor para o papel, que às vezes a gente lembra, mas a gente não consegue articular essas coisas, né? E ele conseguiu. Na verdade, o livro não é um livro, assim, digamos, leve e saboroso na sua totalidade, porque no fim do livro, e eu acho que apesar de ser uma parte menor do livro, é uma parte muito contundente, a guerra chega na capital. Então, ele também consegue descrever o medo dele enquanto criança, o entendimento dele enquanto criança, a falta de luz, o racionamento de comida, a falta de notícias das outras pessoas, o que ele vê quando ele sai na rua pela primeira vez depois de uma semana, o barulho da guerra, as bombas, enfim. Então, e isso é muito arrepiante, né? Vir pela voz de uma criança, e de uma criança que tem uma noção da realidade, né? Não é uma criança que vive no mundo da fantasia. Então, assim, ele mostra como era o cotidiano, uma vida normal, e ele mostra como essa vida se transforma. Então, é um livro que toca a gente nessa parte, né, das nossas próprias memórias, mas que depois mostra uma realidade que, por acaso, a gente não viveu. A gente poderia ter passado por uma guerra ou por outras situações, né? A gente passa por outras misérias do capitalismo que a gente convive e aparentemente muita gente acha que não é nada, né? Mas é diferente mesmo numa guerra que você vê corpos na rua, barulho de bomba e tal. Então, é isso. Então, é um livro que é muito especial.
Então, acho que é um livro que talvez numa ilha deserta desse conta de da gente ter uma emoção, né, de viver uma história que tem, né, uma coisa emocionante, mas também de guardar afetos, assim. Então, é um livro importante. Você ficou, obviamente, encantada pelo texto. Como é que daí a editora age? Como é que é a sua intervenção no texto? Como é a conversa com o autor, que você já tem uma relação como editora com esse autor há muitos anos? Uhum. Bem, esse texto ele já tinha sido editado em Portugal, né? Então a gente publicou o livro aqui. Na verdade, enquanto intervenção de texto, nesse livro em particular, foi muito pouco, quase nenhuma intervenção, né? Inclusive porque esse livro, esteticamente, ele foi construído de uma maneira bem particular, assim, é um livro que tem muitas quebras de texto, que são quase o respiro do personagem falando, que no português formal, talvez você não construísse as frases dessa maneira. E isso foi totalmente respeitado, porque isso faz parte da construção dessa narrativa, né? Não só as palavras, a escolha das palavras pelo autor, mas a construção realmente da formatação do texto, né? Então, isso é uma coisa que, ao ler, você percebe que essa construção faz sentido. Acho que o que eu fiz aqui de intervenção foi escrever a orelha do livro, que eu achei que, depois de ler o livro, eu fiquei muito tocada e perguntei para o autor se ele tinha alguém que ele gostasse que escrevesse a orelha. Ele falou, não, pode escrever, pode. E aí eu escrevi, mostrei para ele, ele agradeceu, achou tudo bacana, e também selecionei entre várias passagens do texto, uma passagem bem pequenininha para botar na quarta capa do livro. Essa é uma decisão que é comercial e literária ao mesmo tempo, não é? Porque às vezes tem passagens lindas, mas que não querem dizer nada. Assim, para quem não leu o livro. E, e esse livro tem uma coisa muito legal, que ele mostra o personagem, né, o Ndalo, criança, também se relacionando com pessoas mais velhas. E ele tem uma tia em particular no livro, que é a tia Rosa, com quem ele se relaciona muito, que tem uma tia muito carinhosa e tal, e que entende muito as questões dele. E aí eu selecionei uma passagem dele falando com a tia Rosa. Posso ler aqui? Por favor. Então, está aqui na quarta capa do livro, uma passagem bem pequenininha que diz assim: ainda no outro dia, eu disse isso à tia Rosa. Se uma pessoa pode emprestar um brinquedo ou uma roupa, como é que os mais velhos não deixam que alguém lhes empreste uma lembrança? É assim, é meio enigmático, mas o livro fala de lembrança, fala de deslembrança, e tem uma passagem do livro que ele diz que os mais velhos, quando começam a contar uma memória, eles começam a disputar, quer dizer, não é nenhuma memória, né? Até na orelha eu faço isso, faço uma distinção entre lembrança e memória. Mas que eles começam a disputar quem lembra melhor da situação. Então eles começam a falar, não, mas não foi isso, foi não sei o que, não sei o que. Não, mas o fulano foi que falou não sei o que lá. Não foi o outro Beltrano. Então eles começam a disputar essas lembranças, né? Então ele diz, se a gente empresta um brinquedo ou uma roupa, se a gente emprestar uma lembrança, tudo bem a gente lembrar todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Você não precisa. A lembrança pode ser uma só para todo mundo, né? Então ele fala assim de um jeito, ele quer meio que dizer isso, né? Então é bacana, né? Porque assim, e aí ele diz que as crianças não têm não brigam pela lembrança, né? Elas não fazem essa disputa. Então achei muito bem sacado, né? Achei muito bacana. Há quanto tempo você se entende como editora? Como é que você começou? Qual foi o dia que você
sei lá, se você vai ter essa lembrança ou memória, o dia que falou, não, agora eu sou uma editora. Poxa, a minha trajetória de editora, ela começou assim, meio naturalmente, meio no susto, né? Porque o trabalho editorial existe na minha família desde sempre. Então, quando eu era criança, eu frequentava a editora, mas sem me meter em nada dos livros. Eu ia para lá e ajudava a secretária a fazer reembolso postal para atender os clientes, para mandar livros e tal. E tinha um Reembolso primo, postal, eu não sou desse tempo. reembolso postal. E aí tinha um primo distante que trabalhava na editora, e aí às vezes tinha que fazer alguma conta, e aí eu aprendi a fazer também conta de porcentagem de 10%, quando eu era criança, que esse primo me ensinou, o primo Juliano. E eu ia para a editora porque era o trabalho do meu avô, e depois passou a ser o trabalho da minha mãe, que durante um tempo dividiu as aulas de história, que ela dava aula de história em escolas particulares, e ia para a editora, e depois ela largou o magistério e ficou só com a editora. E eu fiz faculdade de jornalismo e também fiz faculdade de música. E durante um tempo eu comecei a trabalhar com música. Eu regi coro, eu substituí alguns regentes em alguns coros e tal, e comecei a ganhar dinheiro com música, antes de me formar mesmo na faculdade de comunicação. E aí, um belo dia, a faculdade de música, estava no 5º período, a faculdade entrou em greve. E eu tinha acabado de me formar em comunicação, jornalismo. E aí eu perguntei para minha mãe se eu podia começar a trabalhar na editora, porque eu não queria ficar em casa fazendo nada, me sentindo meio estudante profissional, formada. Eu achava que não tinha muito cabimento. E aí comecei a ir para a editora, tipo, 2, 3 vezes por semana, mas aí, obviamente, que não era para fazer reembolso postal. Comecei a... Claro que também a faculdade de comunicação me deu algum instrumental na área de edição. E aí comecei a entender como é que eram os processos editoriais, e aí quando você começa a ver, você já está responsável por um projeto, por outro, já tem as coisas também começam a andar, e você é responsável, não pode faltar, e daí os 2 vezes por semana passam a ser 3, passam a ser 5, e aí eu larguei a faculdade de música, ainda convivi com esse universo musical por muito tempo, cantava num grupo vocal e tal, mas o trabalho passou a ser, de fato, editorial. Agora, isso deve ter sido em 2001, acho que foi em 2001 isso. Ou seja, já estamos em 2022. Tem muito tempo. Como você se define como editora? Eu acho que eu sou uma editora, antes de mais nada, bem relax, sem deixar de ser exigente, de buscar qualidade no texto, mas também uma qualidade estética, de querer que o leitor tenha uma experiência prazerosa em ler os títulos que a gente seleciona enquanto editora, né? De achar que são títulos importantes para serem compartilhados, e que esses títulos cheguem da forma mais bela possível. E Acho que chega. eu acho que eu sou uma editora tranquila, tranquila, tranquila e sei lá, né, eu não acho que eu seja perfeccionista, não, nem muito detalhista, mas eu acho que eu busco que seja o melhor possível.